Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 7 de janeiro de 2022. Rápido, não? Pois é. Ontem à noite um grande amigo, um amigo de toda a vida, ligou-me, feliz da vida, dizendo que tinha encontrado o modo certo de acompanhar os meus vídeos aqui no YouTube, aumentando a velocidade. Para 1,5, 1,75, 2%, por exemplo. Pois é, o meu sentimento imediato foi de mandá-lo para aquele lugar, porque é um grande amigo, e mandar um grande amigo para aquele lugar, graças a Deus, normalmente não dá em nada, exceto quando os dois amigos são Warren Buffett de um lado e Bill Gates de outro. Aí parece a ruptura é definitiva, mas não seria o caso. Eu só não mandei o meu amigo para aquele lugar porque algo me dizia que ali estava um sintoma que não era do meu amigo, mas da sociedade em geral. Eu tenho essa percepção, não sei porquê, já há algum tempo, e sou convicto de que somos uma sociedade doente, cuja moléstia maior, a mais perigosa, aquela que nos pegou a todos, é a ansiedade, porém, uma ansiedade sem causa, sem objeto. Seria mais ou menos como estar apaixonado por ninguém. Eu estou apaixonado, só que não sei por quem. Ter um sentimento sem referência nenhuma a um objeto. Esta, me parece, é a moléstia deste tempo presente. E eu tenho percebido isso há muito tempo, principalmente aqui nos comentários dos meus vídeos, principalmente aqueles mais irados, aqueles mais eivados, de saliva raivosa, por assim dizer. Não só porque existem críticas à minha forma de comunicação. Aliás, a minha forma de comunicação sempre foi essa. Eu nunca editei um vídeo aqui, nunca me preparei para um vídeo. Eu o faço ao vivo. Daí porque muitas vezes tendo a fraquejar na velocidade da fala. Eu estou fazendo a coisa aqui, agora, como se tivesse de fato ao vivo. Mas não é esse o problema. O problema é que muita gente não gosta da minha comunicação porque ela não se identifica a quase totalidade dos comunicadores. E isto sim é um sintoma gravíssimo da doença do nosso tempo. Mas a minha reflexão não podia ir muito além disso, eu não sou um expert no assunto. Então, pedi a Deus que me desse essa compreensão. Fui dormir e eis que hoje, logo cedo, deparo-me com um artigo que esclareceu-me tudo o que eu tinha como pendente no entendimento da coisa, por assim dizer. Vejam que matéria interessante, assinada por um certo Matt Agorist. Ele escreveu para o The Free Thought Project. A matéria intitula-se Google manipula os resultados da pesquisa Psicose de Formação, enquanto a mesma explode nas buscas devido ao colapso da narrativa de Covid. A matéria começa dizendo o seguinte: vale muito a pena prestar atenção. Aqueles que já se deram conta de que a situação atual em relação ao controle do sistema sobre a narrativa em torno da Covid é complicada, para ser brando, viram como qualquer pessoa, incluindo estimados especialistas na área, é censurada, qualquer pessoa é censurada até o esquecimento por tentar divulgar informações que desafiam o status quo. Para nós é fácil entender do que ele está falando, basta lembrarmos da CPI do Renan, por exemplo, que maltratou uma doutora, uma especialista no que falava, a doutora Nise Yamaguchi. Lembram disso? Pois é, porque o discurso da doutora Nise Yamaguchi ia contra os princípios da ciência estabelecida como padrão. Todo mundo já sabe. Pois bem, pela primeira vez na história, continua o artigo,
Pela primeira vez na história recente dos Estados Unidos, apenas falar sobre tratamentos alternativos para uma doença é alvo de censura em massa pelas grandes tecnologias. Isso é diametralmente oposto à ciência real e à direção oposta na qual uma sociedade livre deveria estar se movendo. E ele explica: uma das pessoas que mais foi censurada é Robert Malone, um dos inventores das vacinas de mRNA e DNA. O Dr. Malone tem falado abertamente sobre a maneira como o sistema estabelecido está lidando, ou melhor, lidando mal com a crise. Sua conta no Twitter cresceu para mais de 500 mil de seguidores na semana passada, antes que a plataforma decidisse que suas visões alternativas sobre a pandemia eram um perigo para a narrativa do establishment. Então, eles o baniram. Bem, lá pelas tantas ele pergunta: mas o que está acontecendo? O que aconteceu com essa sociedade que já não aceita mais a livre expressão? E aqui ele se refere à esquerda, que lutou, e isso é verdade, desde a revolução sexual do final dos anos 60, a revolução hippie, por exemplo. A esquerda vem se vinculando a esta luta, a luta pelo direito à livre expressão. No entanto, ele diz, é hoje a esquerda que não aceita a livre expressão. Foi só Donald Trump chegar ao poder e pronto. Eles disseram, todo mundo pode ter livre expressão, menos ele. Pois é. Bem, ele responde: quando você tem uma sociedade que se dividiu, uma sociedade fraturada, dividida, e tem uma ansiedade flutuante, vejam o termo, ele diz ansiedade flutuante, que era o que eu pensava ontem à noite. Em um sentido de que as coisas não fazem mais nenhum sentido, desculpem a repetição da palavra, não podemos entender. E então a nossa atenção é focada a um líder ou uma série de eventos em que um pequeno ponto se destaca como o ponto da hipnose. Ele está sugerindo que toda a nossa sociedade está hipnotizada. Então, nós literalmente ficamos hipnotizados e podemos ser conduzidos a qualquer lugar. Bem, aí a conversa começa a mudar de tom, porque de fato nós estamos sim sendo conduzidos para um determinado lugar. E eu digo nós como um todos, tanto direita quanto esquerda, ateus, não ateus, etc. Homens, mulheres, crianças, enfim, todos nós, ainda que discordemos uns dos outros, estamos caminhando para um único lugar, o lugar da ruptura definitiva. Aquilo que Jesus chamava de guerra de todos contra todos. Bem, mas lá pelas tantas, o autor da matéria explica o que é exatamente essa disfunção, essa hipnose. Ele cita, por exemplo, o Dr. Matthias Desmet, professor de psicologia clínica da Universidade de Ghent, na Bélgica. Ele faz uma referência dizendo também o seguinte, que embora o Google esconda esta busca e a Forbes a minimize, a psicose de formação de massa, que é um projeto, digamos assim, uma pesquisa do Dr. Matthias Desmet, é uma explicação plausível para o que está acontecendo agora na sociedade ocidental. De acordo com o Dr. Matthias Desmet, existem 4 condições básicas que precisam ser atendidas para que uma sociedade seja vulnerável ao quê? A hipnose de massa. Aí ele explica quais são esses 4 elementos que nos conduzirão todos a um único lugar. A primeira condição para a hipnose em massa é a falta de vínculo social. Nos últimos 5 anos, diz ele, os americanos foram divididos ao meio, foram quebrados como sociedade por conta do fenômeno Trump e a reação que causou na esquerda. Isso já havia acontecido no Brasil quando Lula chegou ao poder. O seu primeiro discurso foi esse:
fraturar a sociedade brasileira, colocando uns contra os outros. Aliás, ele dizia: eles contra nós, ou nós contra eles. Começou ali a nossa fratura. Bem, segue dizendo o autor da matéria: e quando a ambição chegou à esquerda, esta empurrou as pessoas para um isolamento ainda maior. Alguma lembrança, alguma relação com o princípio da era do Covid? É por aí. À medida que indivíduos temerosos definham em suas casas, sem interação social, sua falta de comunidade cai ao nível da depressão. Pois é, e isso é muito fácil de constatar. Os casos de depressão quadruplicaram, centuplicaram, depois que as pessoas foram para casa, temerosas, guardaram-se em casa, temerosas do que andava por lá fora, não é mesmo? Pois é. Bem, mas segue a matéria dizendo: a segunda condição para a psicose em massa, ou então hipnotização em massa, é a falta de significado ou propósito na vida. E aí, se você pensa que é porque Deus saiu da história humana, pode sim estar certo. Hoje já não temos motivos para viver, a menos que você espere pela volta de Jesus, porque é a única coisa hoje que dá um sentido à vida. Mas, claro, isso está restrito a um grupo muito pequeno de pessoas. E, na medida em que o tempo passa, esse número, que já é pequeno, diminui ainda mais. Portanto, trata-se sim de uma pandemia. A pandemia da desesperança e do não sentido. O Dr. Desmet cita uma pesquisa Gallup feita com pessoas em 142 países, na qual 63% dos entrevistados admitiram estar tão desligados do trabalho que pareciam, durante o dia, sonâmbulos. Como aquela galerinha do Walking Dead, lembram delas? Pois é. Sonâmbulos durante o dia, dedicando tempo, mas não paixão, ao trabalho. Além do mais, uma pesquisa recente com jovens do Reino Unido revelou que 89% dos jovens de 16 a 29 anos acreditam que suas vidas não têm significado ou propósito. A ansiedade flutuante é a terceira condição. E aí, volto a repetir, é o que eu pensei. Foi o que eu pensei ontem à noite. A ansiedade flutuante é a terceira condição para a psicose em massa, e basta olhar para os milhões de prescrições de medicamentos ansiolíticos ou depressivos no país para percebermos que ela é comum em todo o Ocidente. Como o Dr. Desmet aponta, se as pessoas se sentem socialmente isoladas e que suas vidas já não têm sentido, sua ansiedade não está conectada a uma representação mental. Foi o que eu disse. Há algum sentimento, uma percepção sem objeto. É meio difícil de entender, mas parece que sim, essa é, por exemplo, a característica da angústia. Você sente algo, mas não tem um objeto correspondente àquele sentir. Ou então, um exemplo usado, você está apaixonado por ninguém. Seria mais ou menos isso. Essa ansiedade flutuante, uma ansiedade sem objeto, cria então um profundo descontentamento psicológico. E é aqui que vem a armadilha do diabo, como se diz aqui no interior. Finalmente, a quarta condição necessária para a psicose em massa é o nível prevalente de frustração e agressão. E aqui entra, claro, uma explicação do porquê hoje tantos haters, não é mesmo? Uma rápida caminhada pela via do Twitter e a quantidade de agressão aberta da sociedade torna-se extremamente clara. Ela ainda se manifesta inúmeras vezes na vida real, à medida em que
uns se voltam contra outros, como, por exemplo, os picados contra os não picados. Aqueles que usam máscara contra aqueles que não usam máscara. Aqueles que torcem para o Vasco contra aqueles que são do Flamengo, e assim por diante em todas as esferas da vida. Dito tudo isso, posso agora entender melhor o porquê do meu amigo ver os meus vídeos numa velocidade acelerada. Ficou claro para mim. Pela ansiedade, mas atenção, pela ansiedade sem causa. Precisamos ver ou ouvir 289 vídeos por dia atrás daquela informação crucial, fundamental, que nos ilumine toda a alma. É isso, esta ansiedade. Só que como é uma ansiedade sem causa, não existe também o emissário ou o portador da informação. O ser humano desapareceu. Ele não tem mais relação direta com o que ele mesmo fala. Ele é só um produto que pode ser manipulado, ou para frente, ou para trás, acelerado ou recuado, não importa. O outro não existe. Ele é apenas algo vago dentro dos nossos anseios. Aliás, os nossos anseios, de modo geral, não têm objeto nenhum. Queremos apenas a iluminação completa. Daí porque aparecem as lideranças nos levando para cá ou para lá. Pois bem, a matéria é ainda muito longa e muito técnica, mas já nos dá a compreensão desta doença que se abateu sobre todos nós. Uma sociedade fraturada, uma sociedade onde os indivíduos, por medo, se isolaram ou foram isolados à força. Uma sociedade que, além disso, é acrescida pelo desânimo, pela desesperança, acaba, claro, sem nenhum sentido, sem nenhum objeto a alimentar os pensamentos e a vontade. Tudo isso faz com que a violência, a ira, o ódio se manifestem por conta de uma profunda frustração psicológica. Mas atenção, tudo isso acaba se concentrando na figura de um líder, seja ele de que lado for. E assim estamos todos aí, zumbizados, sem nenhum sentido, isolados, com medo, fraturados, esperando ansiosamente a vinda de um líder. E esse, podem apostar, virá para nos levar todos com a flauta mágica de Hamelin para o abismo. E só depois, quando a maioria já estiver despencando, é que aparecerá o verdadeiro. Mas só quem tem uma compreensão bíblica poderá entender este epílogo, ou esse desfecho, ou esse final. Quem não tem, não entenderá nada nunca. Pois é, um brinde à sociedade mais perdida de todos os tempos. Um pouco de humor negro, não é mesmo? Até depois, se Deus quiser.